Aqui na redação do Estafeta, a gente tem o prazer de receber hoje, então, o comandante do Corpo de Bombeiros, César Forte. A gente vai falar do trabalho dos bombeiros nos últimos dias, que foi intenso. Nós tentamos contato agora há pouco também com o Tenente Andrade, do Batalhão de Bento Gonçalves, mas por lá o trabalho também continua intenso. O comandante Forte vai falar um pouquinho também desse trabalho que está sendo feito ali nessa operação toda que segue. São dias intensos, são dias difíceis. Difícil também para o Corpo de Bombeiros. Comandante, bom dia. Bom dia a todos. A gente vem aí numa frente de trabalho muito adversa, né, do que é o nosso dia a dia, mas a gente vem avançando com sucesso nas nossas ocorrências. Agora, para o nosso lado da ponte, as coisas estão mais calmas, né, a situação de urgência e emergência já foram resolvidas, então agora a gente estamos na fase, o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul está na fase agora na região da Serra, de buscas, né, a pessoas desaparecidas, enquanto o resto do estado continua, né, nessa calamidade aí de importante, que abrangeu bastante gente aí, tá bem complicado. Comandante, até para quem está nos assistindo entender, num momento desses, quando acontece algo como o que a gente está percebendo agora no estado do Rio Grande do Sul, como é que vocês se prepararam para esse momento? Havia um preparo para que se chegasse numa situação dessas? Havia um plano de ação? Sim, exatamente. Essa é a nomenclatura. A gente tem um plano de chamado, um plano de ação, em que o Corpo de Bombeiros Militar, claro, a gente nunca tinha presenciado algo dessa magnitude, né? Principalmente aqui no 4º Pelotão de Veranópolis. Mas sim, a gente tem treinamento, a gente tem um plano de chamada e que a gente tem todos os bombeiros em quartel em alguns minutos, mas também temos pessoas de outra cidade que trabalham conosco, né? Então a gente tem 4 bombeiros militares que que moram em Bento, residem em Bento Gonçalves e que não puderam vir para cá para nos auxiliar no plano de chamada, mas estão auxiliando lá por Bento Gonçalves. E também tínhamos colegas de férias que estavam viajando e que também não puderam retornar para o quartel. Mas a gente tem um plano, sim, um plano de chamada, só que a deliberação para as ocorrências, elas vão se dando de forma que as ocorrências vão acontecendo. Então, desde as 7 da manhã, daquele dia fatídico, né, do dia 1º, a gente já iniciou com a situação de demandar as ocorrências desde as 7 da manhã, que se iniciou lá em Vista Alegre do Prata. E a gente montou uma guarnição para Vista Alegre, a gente também tinha chamados para Nova Prata e para Nova Bassano, e também a gente organizou guarnições para essas regiões. E aí esgotou o efetivo, né? A gente não tem um número grande de bombeiros. E aí, depois das ocorrências irem se resolvendo, a gente voltou ao quartel para deliberar para as outras ocorrências que foram se sucedendo ao longo do dia. Então, além de todos os chamados aqui, vocês tinham todas as cidades da região? Não, o Corpo de Bombeiros de Veranópolis atua em 13 municípios, isso não muda, isso não mudou. Claro que eu me reporto ao capitão Kist, que é o comandante da companhia, e quando houve a ocorrência de maior porte, que foi a da Serra, né, da 470, da nossa BR, eu me reportei a ele e disse, capitão, eu vou deliberar força total para a BR, porque a gente tem informação de mais de 100 pessoas isoladas lá do deslizamento. E, claro, a gente informa todas as ocorrências de grande porte, como eram as outras ocorrências também. A ocorrência de Vista Alegre do Prata era uma ocorrência de alto risco, as pessoas estavam em alagamentos com correnteza, então com família, com uma gestante, então a gente concentrou forças lá também. Assim que terminou a ocorrência de Nova Prata e a ocorrência de Nova Bassano, o efetivo deslocou todo para Vista Alegre do Prata para a gente socorrer essa família. E depois a gente concentrou forças na BR. Graças a Deus, né, não tivemos chamados em outros locais aí a partir desse momento. Foi só Cotiporã que nos acionou, mas foi num momento mais tranquilo, a gente já tinha retirado as pessoas da serra. Ali, quando chegou a informação da Serra, inicialmente eram 100 pessoas, depois a gente viu que dobrou praticamente o número. Como é que vocês pensaram em agir numa situação em que a todo momento se ouviam falar de deslizamentos, tinha muita água, continuava a chover bastante? O que vocês pensaram em como agir nesse trecho?
É uma ação em conjunto, né? Como a gente sabia que tinha um número grande de pessoas, então a primeira ordem foi aplicar todo o efetivo nessa ocorrência. Contamos com a ajuda de voluntários, então a gente pediu a ajuda da prefeitura com as máquinas para chegar até onde elas podiam, para a gente transpor, né, e chegar nas pessoas, mas elas conseguiram tirar 2 ou 3 barreiras, que até já tem imagens, né, do pessoal com as máquinas lá auxiliando a retirada de pessoas, que foi o pessoal lá do time de futebol e outras pessoas que estavam próximos ao ônibus deles, que era próximo à cascata, à tenda da cascata. Então ali eles tiraram o pessoal e depois eles seguiram abrindo algumas barreiras. Eu pedi acesso pelo menos para meia via, metade da via, para a gente tirar as pessoas. Só que chegou num certo momento que nem a máquina não conseguia entrar, não tinha como, o asfalto cedeu. Então, nós fomos até o ponto que eles conseguiram abrir. Então, foi uma equipe alfa, que a gente chama, né, de pronto emprego, com todos os equipamentos de salvamento em altura, na nossa caminhonete 4x4. Então, esses 4 militares foram os primeiros a chegar. Eles passaram essas barreiras que foram feitas pela reta escavadeira e chegaram até o ponto que não tinha mais passagem de carro e começaram o acesso a pé. Então, para as pessoas entenderem que nós, os bombeiros, a gente tem que trabalhar com técnica, com conhecimento, a gente demanda de equipamentos também, né? Não somos super-heróis, né? Há quem diga, mas não, nós somos homens treinados, capacitados e com equipamentos. Então, a gente transpôs as barreiras até localizar as pessoas e depois a gente fez um planejamento para retirar essas pessoas. Então, essa célula alfa chegou na ocorrência, acessou as pessoas, acalmou, reuniu eles, acalmou as pessoas e depois a gente chegou com o resto do efetivo, porque descemos a pé, porque a gente não tinha outra caminhonete 4x4, então a gente, para não correr o risco de se tornar mais vítimas, né, a gente desceu a pé. Então a gente deixou todo o aparato, a gente montou um aparato de emergência no Belvedere e a gente desceu a pé para acessar esse local. Chegando lá, a gente já encontrou uma pessoa retornando, foi a pessoa que eu trouxe, e o resto do meu efetivo entrou na serra com deslizamentos ainda, com bastante chuva, e foram fazendo um trabalho ímpar, um trabalho de resgate, em que o meu efetivo, o nosso corpo de bombeiros aqui de Veranópolis, é de aplaudir esses homens e mulheres de pé, porque todo o efetivo foi empregado em meio àquele caos e tirou todas as pessoas de lá. E aí vem uma pergunta forte que se ouviu muito, muitos questionamentos, a gente viu que muita fake news circulou também, mas por que se demorou para chegar ali próximo da ponte? O que aconteceu? Tá, então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha em fases, né? A gente está numa crise, a gente não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. E o trabalho do Corpo de Bombeiros, ele exige uma responsabilidade jurídica. Eu tenho responsabilidade jurídica sobre os militares que estão indo lá, então eles não podem morrer em ocorrência, a gente não pode se tornar outras vítimas. A gente tem responsabilidade jurídica de, se a gente chegou na ocorrência, a gente só sai de lá com as vítimas, tá? Então a gente não pode simplesmente ir, a gente tem que ir e tem que ter uma logística, a gente tem que pensar de como a gente vai retirar essas pessoas de lá. E a gente na cabeceira da ponte, que o pessoal reclama que foi demorado, a gente teria que chegar com equipamentos. Então, uma coisa é descer sem corda, sem maca, sem material de imobilização, simplesmente descer. Outra coisa é tu descer com equipamentos. Então, a gente teve que fazer um planejamento para descer, a gente teve que criar uma logística para retirar as pessoas de lá, tanto que todas as pessoas que foram retiradas de lá foi por helicóptero. Não tinha como tirar uma pessoa de maca pesando 100 quilos, morro acima naquelas condições. Até para transpor as pessoas, e daí só quem esteve lá sabe, para transpor essas pessoas ali da tenda do Colau para a ponte, foi uma dificuldade imensa e durou um trabalho que foi mais de horas, com bombeiros preparados com equipamentos. Até porque a gente via que vocês pisavam ali, não é lama, é barro, afundava literalmente. É uma areia movediça. Se aquele barro é um barro mole, e depois que tu pisou ele te prende.
Se for acima do teu nível, da onde tu possa respirar, com certeza a pessoa morre afogada. Não, é impossível. Uma situação também, se falou como você colocou, o pessoal chegava lá, descia aquela ribanceira, enfim, toda aquela estrutura que tinha para chegar até lá embaixo. Quem desceu, por exemplo, tinha que ter porque tinham pessoas que estavam praticamente soterradas ali, com aquela estrutura toda. Como é que você vai fazer um resgate sem fazer os primeiros socorros? Então também tem que ter um conhecimento de alguns para fazer um movimento de retirada dessas pessoas. Então não basta só descer, né? É isso aí que eu estou tentando deixar claro para as pessoas, né? Só acessar o local não era impossível, tanto que outras pessoas acessaram. Mas o impossível para nós era acessar e retirar aquelas pessoas de lá em segurança, porque as pessoas feridas não poderiam se tornar óbitos, né? Então a gente tinha que acessar o local e tirar elas em segurança. Houveram relatos aí de pessoas que chegaram lá, mexeram nas pessoas que estavam machucadas e tal, e bravos com os bombeiros, porque que os bombeiros não foram. Nós fomos no momento certo, com o equipamento certo, com a logística certa, e retiramos todos os feridos de lá. E nesses casos, quando tem uma ação como essa, algo dessa magnitude, eu vi que você realizou muitas conversas também com voluntários. Então, também ouvir, parar, não dá para agir no ímpeto ali de querer resolver. Tem que também ouvir os profissionais, eu acho que é um dos caminhos. Numa ocorrência desse porte, uma demanda grande de emergências, né? A gente com certeza vai ter auxílio da população. Tivemos, somos bombeiros de sorte de ter pessoas tão preparadas na nossa região. Então, o pessoal aí que nos auxiliou muito com os jipes nessa primeira ocorrência da retirada das pessoas da BR, foram mais de 200. Utilizamos muito o veículo deles, né, 4x4. Outras, as pessoas também se colocaram no risco, mas aí a gente faz um risco, é um risco calculado, né, um risco planejado. A gente sabe que existe o risco, mas é um risco esperado para aquelas pessoas poderem atuar naquele local em que a gente estava atuando. Então, essa é a ideia. As outras pessoas que se deliberaram a fazer algumas coisas sem a nossa orientação, por sorte não aconteceu nada, e outras não tiveram sorte e acabaram atrapalhando o nosso trabalho. Teve uma situação de um animal lá que estava ferido e causou uma comoção social aí através das redes sociais, e 3 heróis resolveram descer até a cabeceira da ponte para resgatar esse animal. Chegaram até o animal, como eu disse, chega, daria para chegar, era possível. Chegaram, mas não conseguiram voltar. Então se tornaram mais 13 pessoas ocupando o lugar na aeronave para ser resgatados. Então atrapalhou, precisou de mais uma viagem do helicóptero por causa desses 3 heróis. Então que não precisavam estar lá. Ah, mas a gente salvou o cachorro. Cara, todo mundo vai ser salvo. Só que a gente tem prioridades. As prioridades no momento eram, então, desde o início da ocorrência, era tirar as pessoas vivas e saudáveis de local de risco de perigo iminente. Foi a retirada das pessoas da BR. Num segundo momento, foi acessar a cabeceira da serra e retirar as pessoas feridas de uma forma segura. Depois a gente vai fazer as buscas dos desaparecidos, que é a fase que a gente se encontra agora. E a gente vai buscar os animais, sim, assim que o acesso estiver mais melhorado, assim que a gente tiver mais condições de ir e voltar, com certeza, a gente nunca vai deixar ninguém para trás, nem os animais. Agora também a questão do trabalho, ele continua ali, principalmente na Serra das Antas, com outros profissionais, inclusive tem bombeiros de outros estados também. É aquela varredura que é feita para tentar localizar talvez algum corpo? Como é que funciona essa parte agora, Forte? É assim, nós estamos na fase então das buscas, mas as buscas elas só vão se dar de acordo com um relato de desaparecimento. Então a gente precisa que as pessoas que tenham uma pessoa desaparecida entrem, mas tem que ser familiar, né? Entre em contato com a Polícia Civil, façam um registro de ocorrência com o maior número
de dados, o que puder nos informar a respeito de roupa, de vestes, o que ela estava vestindo, de toda a aparência da pessoa, para cruzar esses dados quando a gente achar um corpo. Então a ideia é essa, e a provável localização. Só que esse trabalho, ele é um trabalho, esse trabalho de resgate de pessoas que possam estar soterradas, ele é um trabalho de garimpo. A gente pode até fazer essa associação, para as pessoas entenderem que não vai ter uma localização exata de onde está o corpo. A gente tem a ideia de que aquela pessoa está naquela região. Então a gente tem que fazer buscas e ir garimpando todo aquele lodo para ver se a gente acha o maior número de informações possíveis para ver se a gente acha uma pessoa ali para devolver o seu ente querido ou a sua família. Comandante, falando agora em termos de... a gente sabe do lado físico do trabalho todo que vocês têm de preparo para isso, assim, o lado psicológico também, desses profissionais que fizeram um trabalho magnífico, deixaram de lado famílias, trabalharam praticamente diariamente, porque a gente sabe que vocês têm escalas de trabalho, ninguém observou a escala de trabalho, esteve em prontidão, agora vocês têm profissionais que deixaram de estar em férias com a família para estar aí à disposição. E aí vem aquela questão, quando vocês chegaram nessas situações, todos os momentos que vocês vivenciaram, o que passava pela cabeça? Porque a gente viu o trabalho braçal que aconteceu, mas e o trabalho emocional, psicológico de todas essas pessoas que estavam contigo? Então, assim, é a minha primeira situação de comando, né? Eu assumi o comando em dezembro. Até então eu era o executor. Eu era o que me preocupava com a ocorrência, me preocupava com a vítima. Eu, claro, me preocupava com os meus colegas ali, mas a minha responsabilidade era com a vítima. Agora, na situação de comando, Leandro, é diferente. É diferente porque no momento que a gente estava indo para a serra ali, na primeira ocorrência, para tirar essas 200 pessoas, aquele 1 quilômetro que a gente teve que ir caminhando ali para chegar até a barreira ali, que foi intransponível por máquinas, aí vem os pensamentos, né? Eu fui pedindo a Deus para proteger os meus militares, a gente eu tive que pensar em todos, na família de todos, em todo o contexto, né? As pedras ainda estavam rolando, ainda tinha muita chuva, e a gente vai pensando realmente. Eu tenho meninos ali de 24 anos, tenho uma história toda para viver ainda. Eu tenho pais de família com criança pequena, eu tenho pais de família com a esposa grávida. Então, eu tenho mães de família com criança pequena, tenho outra menina ali que tem 24 anos. Então, a gente vai pensando, eles têm pais, têm mães, é todo um contexto. E a gente vai pensando nisso também. Então, no momento que a gente fez o primeiro resgate com sucesso, a gente voltou ao quartel, depois a gente se mobilizou para ir para a cabeceira da ponte, e aquele resgate lá também, a gente foi com um efetivo grande do nosso quartel. Eu tive que manter uma guarnição, porque a gente continua atendendo os 13 municípios. Então, esse pessoal que foi para a cabeceira da ponte lá para resgatar, depois que fizeram todo o resgate, anoiteceu, eles não puderam retornar, tiveram que dormir lá. Teve profissionais que passaram a noite lá? Passaram a noite junto com as outras vítimas que estavam bem, né, que não estavam feridas. E inclusive, ficaram no mesmo ambiente em que os óbitos estavam, né? Então, mexe muito com o psicológico de todo mundo. E choveu muito aquela noite, né? A noite de sábado para domingo, ela teve uma chuva intensa. Desculpa, de sexta para sábado, ela teve uma chuva intensa em que eles não perceberam o barulho da chuva, porque eles estavam próximos a também aquela cachoeira que se formou ali do deslizamento, e eles não ouviam a chuva. Então eles ficaram lá dentro, né, à noite. Naquela parte do que sobrou da estrutura ali da cabeceira da ponte de Bento Gonçalves. Eles ficaram no restaurante de Bento Gonçalves, do Colau também. A pessoa do Colau, incrivelmente uma pessoa do bem, que auxiliou toda a guarnição, todo o aparato que estava lá, ele ajudou o tempo todo as pessoas, mesmo com seus entes queridos ali em óbito, né? E ele foi forte, foi um guerreiro, de ter
ainda ter dado assistência para o nosso pessoal. Então nós tínhamos bombeiros de Bento Gonçalves, bombeiros de outros estados também naquela ocasião, tá? Por causa do helicóptero, e estávamos ali todos, aquela foto que está correndo o Brasil aí, até postada por Michele Bolsonaro, por outras pessoas de renome do Brasil aí, aquela foto foi retirada durante a madrugada por um dos nossos colegas ali naquele local. Então, volta e meia eles ouviam deslizamentos próximos, de pedra rolando, e no dia seguinte entraram em contato comigo e disseram: sargento, e choveu a manhã toda também, né? E eles continuaram na tentativa de sair de lá. Então eles acessaram a BR, eles acessaram outros locais para ver se conseguiam sair de lá, porque eles tinham que sair com as vítimas. Então eles não poderiam acessar um local de impossível acesso, que eu chamo, que é onde os bombeiros passam, né? Então, e como tinha chovido demais, eles não tinham essa percepção, eles acharam que daria para sair. Até que entraram em contato comigo e avisaram: sargento, a gente vai sair. E eu disse: não, vocês não vão sair. Choveu demais, não tem como sair terrestre. Choveu a noite inteira. Não vão sair. Aguardem ordem para sair, que a gente vai conseguir o helicóptero para tirar vocês daí. E aí, é até engraçado que um dos colegas me deu uma ordem, disse: ó, o senhor tem 15 minutos para dar a informação do helicóptero, porque realmente eles estavam desesperados. Psicologicamente... Eles tinham que sair de lá. E eles tinham que sair de lá com as pessoas. Eles iriam sair de lá com as pessoas. Então, começou a batalha pela aeronave, então, e estava atendendo todo o estado. Não há como julgar, né, esse tipo de trabalho, porque também era uma situação de comando, tiraram só entre, eu acho, quinta, sexta e sábado, tiraram mais de 700 pessoas que estavam ilhadas, então o helicóptero funcionou e funcionou muito bem, só que isso também depende de uma cronologia para acontecer. E nós, o Corpo de Bombeiros, insistimos na situação e conseguimos tirar todos de lá a tempo, né? O pessoal do helicóptero, não, como eu estou relatando, não são desse planeta, os caras pousando naquelas condições climáticas, sem enxergar, em cima de uma ponte. Então, surreal tudo o que aconteceu, né? Tiraram todo mundo de lá, graças a Deus, e daí levaram o pessoal para um local seguro. Foi todo esse... se tinha expectativa pela chegada desse helicóptero aí, a cobrança também tinha das pessoas, mas como você disse, eram muitas cidades para serem atendidas, e com helicópteros com estrutura e condições para se chegar numa serra, ou que chove, ou que tem neblina, ou que tem dificuldade de visibilidade por inúmeros fatores. A própria região, o desenho da região é difícil. Então, é o que eu tenho dito também a respeito dessas pessoas aí que ficaram famosos de uma ocorrência, né? Esses famosos que eu enalteço qualquer trabalho que foi feito de todas as frentes, desde as pessoas que forneceram um alimento, forneceram uma água, o pessoal da colônia que recebiam as pessoas para fazer um ponto de parada, todos nos ajudaram muito, mas eu digo, nos ajudaram nós como população, não o corpo de bombeiros. Todos se ajudaram, foi perfeito, a coisa funcionou muito bem. Só que as pessoas não podem julgar um o trabalho do outro. Assim como eu não julgo a pessoa que fez o trabalho lá de resgate, de um noninho, que tirou a pessoa de casa, não julgo o trabalho daquela pessoa, eu não aceito que julguem o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque eu tenho certeza que todos estavam com o mesmo objetivo e graças a Deus alcançamos esse objetivo, então não temos nenhuma baixa, né, das pessoas da nossa comunidade de Veranópolis, tivemos sucesso nesse quesito. E claro, a demora era pelo número de ocorrências, a demora era porque as condições climáticas não ofereciam algo que favorecesse as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. Forte, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Sei que agora tem todo um período ainda para a gente sair dessa. Temos ainda muitas situações pelo estado do Rio Grande do Sul que precisam dar atenção, mas o trabalho principal do Corpo de Bombeiros de Veranópolis foi feito e a comunidade só tem a agradecer. Muito obrigado, estamos de prontidão aí 24 horas, né, todos os dias do ano.
A proposta agora é retomar, né, a nossa vida dentro da normalidade, então continuamos atendendo os 13 municípios, os quase 100 mil habitantes, a vida continua. Vamos concentrar forças agora para o Estado, então o nosso quartel está mobilizado para isso. Fomos convocados a ficar aquartelados hoje, desde ontem, né? Estamos todos aquartelados, então até peço desculpa às famílias dos nossos militares aí, porque é difícil entender também, trabalharam tanto nesses últimos dias, né? Inclusive, antes dessa tragédia aí, nós tivemos as buscas do Lucas, em que a gente empregou todo o nosso efetivo também, e agora essas questões aí dessa tragédia, e ficaram 12 horas em casa, descansaram um pouco e já estão em quartel de novo para atender as demandas aí do Estado. Se der tudo certo, né, eu espero que as coisas se organizem também em todo o Estado, a gente desmobilize, a gente fique talvez de sobreaviso, mas que a gente possa dar essa descansada, inclusive na questão psicológica, né? Então, alguns profissionais já se ofereceram para nos auxiliar, o que vai ser ótimo, né, para todo o nosso efetivo, para toda a nossa família, para a gente conseguir organizar os pensamentos e os sentimentos. Muito obrigado. Obrigado ao comandante do Corpo de Bombeiros de Veranópolis, César Forte, que esteve aqui na redação do Estafeta na manhã de hoje. Até mais.